Olá! Neste vídeo, você vai aprender um pouco sobre bancos de dados não relacionais, mais conhecidos como NoSQL ou NoSQL. Para falarmos dos bancos de dados NoSQL, primeiramente devemos falar dos bancos de dados em si. A ideia de bancos de dados surgiu quando um volume cada vez maior de dados era necessário, e quanto mais dados armazenados, maior o custo para recuperar certa informação. Portanto, buscando utilizar o poder de processamento dos computadores, foi criado primeiramente os modelos de rede e hierárquico. Ainda assim, essas propostas acabaram se tornando inviáveis para tratar volumes maiores de informação. Assim, surgiram os bancos de dados relacionais na década de 70, que separavam o modelo lógico do armazenamento físico e representavam os dados através de tabelas. Ainda na década de 70, surgiu o modelo entidade-relacionamento, que trouxe uma facilidade ainda maior para a modelagem de dados sem a preocupação com a implementação física. Os bancos de dados relacionais, com o tempo, se tornaram um modelo padrão de bancos de dados e são amplamente utilizados nos dias atuais. No entanto, com a popularização da internet, surgiram novos tipos de dados e, para certas aplicações, se tornou mais difícil controlar grandes volumes de dados através dos bancos relacionais. Com isso, alternativas aos bancos de dados relacionais foram sendo desenvolvidas. O termo NoSQL representa um tipo de banco de dados Not Only SQL, ou não relacional. É importante não confundir com NoSQL, porque na verdade o NoSQL não descarta por completo o SQL. Quando falamos de NoSQL, precisamos diferenciar o que é um banco relacional do que é um banco não relacional. Um banco de dados relacional é modelado por meio de relações tabulares, ou seja, é preciso criar uma estrutura, tabelas e campos, definindo relacionamentos e só então os dados poderão ser adicionados. O modelo não relacional fornece um mecanismo de armazenamento e recuperação diferente, onde os esquemas não são necessários. Os bancos de dados NoSQL são usados em aplicações de larga escala, aquelas que precisam armazenar uma grande quantidade de dados e precisam obtê-los de forma rápida. Uma vez que no modelo relacional, por exemplo, podem ser necessárias várias consultas em várias tabelas para a obtenção de um dado. Os principais tipos de bancos de dados NoSQL são os bancos do tipo chave-valor, nos quais os dados são guardados exatamente no padrão-chave associado a um valor, como tabelas hash. Os bancos de dados do tipo grafo armazenam os dados exatamente na forma de grafos, fazendo uso de vértices e arestas. São usados em sistemas com banco de dados altamente conectados. Os orientados à coluna, que talvez sejam os mais próximos dos modelos relacionais, armazenam os dados em forma de colunas, e cada coluna pode ter subcolunas com propriedades. Os do tipo pesquisa foram construídos especificamente para indexação, agregação e pesquisa em dados semi-estruturados, pensado para alta performance, baixa latência e análise de dados em tempo real. Os do tipo documentos armazenam os dados no formato documento, como o nome sugere, normalmente JSON ou XML. Vale destacar que alguns desses bancos de dados podem implementar mais de um modelo. O movimento NoSQL se originou no início de 2009 para nomear um encontro promovido por Johan Oscarsson, funcionário da Rackspace, e Eric Evans, da Last.fm, que destinava-se a debater o surgimento de soluções open source de armazenamento de dados distribuídos não relacionais. O crescimento da popularidade de arquiteturas como a computação em nuvem, acompanhado da necessidade do fornecimento de produtos escaláveis, tem exigido cada vez mais que os bancos de dados ofereçam escalabilidade horizontal. Escalabilidade horizontal se refere à capacidade de um sistema fornecer mais recursos de acordo com a demanda através da adição de mais nós. Ou seja, em vez de adicionarmos mais recursos à máquina, como ocorre no escalonamento vertical, nós adicionamos mais máquinas ao sistema. As técnicas de armazenamento utilizadas nos bancos de dados NoSQL satisfazem essa exigência. Alguns exemplos de software de código fechado que também atende esses requisitos são o Bigtable do Google,
o DynamoDB da Amazon e o IBM Cloud. A necessidade de obter serviços escaláveis e lidar com Big Data em tecnologias como a computação em nuvem, aplicações web em tempo real e a internet das coisas, faz com que empresas como Facebook, Google e Amazon adotem cada vez mais a utilização dos bancos de dados NoSQL. A seguir, nós vamos falar um pouco sobre os principais bancos de dados utilizados no mercado. DynamoDB é um banco de dados orientado a documentos ou chave-valor, desenvolvido pela Amazon e oferecido em nuvem pela AWS. Ele possui um modelo de dados flexível, um desempenho confiável e uma auto-escalabilidade, o que permite o banco de dados ser redimensionado de acordo com a necessidade da aplicação. Algumas das empresas que utilizam o DynamoDB são a Airbnb, a Samsung e a Toyota. Lançado em 2009, MongoDB é um sistema de banco de dados open source orientado a documentos, escrito em C++ e multiplataforma. Por lidar com documentos JSON, ele é muito utilizado em tecnologias que trabalham com JavaScript nativamente, como o Node.js. Atualmente, diversas linguagens como C, Java, PHP, Python e Ruby já possuem suporte ao MongoDB. Algumas das empresas que utilizam o MongoDB são a Globo.com, o LinkedIn, a Google, Facebook e a EA. Originalmente criado pelo Facebook, Cassandra é um banco de dados orientado a colunas baseado no Big Table da Google. Desenvolvido em Java, é muito utilizado para projetos de Big Data devido às suas características de autodisponibilidade, escalabilidade linear e a capacidade de operar em múltiplos centros de processamento simultaneamente, como um único repositório de dados. Cassandra é utilizado pelo próprio Facebook e também por empresas como eBay, Netflix e Amazon na parte de comércio eletrônico. HBase é um banco de dados orientado a colunas, escrito em Java e também baseado no Big Table da Google. Sua popularidade se deve ao fato de ser utilizado em conjunto com o Hadoop, que é um software para processamento de grandes volumes de dados. Também é bastante utilizado para cargas de trabalho em tecnologia de anúncios, análise da web e serviços financeiros. Algumas das empresas que utilizam o HBase são a Netflix, o Spotify e o Facebook. O site DB Engine oferece ferramentas de comparações que permitem descobrir as diferenças entre os bancos de dados e também acompanhar o seu crescimento ao longo dos últimos 5 anos. É possível visualizar esse crescimento aqui no gráfico e também visualizar o ranking dos bancos de dados mais utilizados atualmente na tabela. O levantamento feito em julho de 2019 aponta o MongoDB, Redis, Cassandra, HBase, DynamoDB e o Neo4j como os principais bancos de dados NoSQL. Dentre as vantagens do uso do NoSQL, podemos destacar algumas. São elas: 1. Maior eficácia e rapidez na organização e análise de grande quantidade de dados, Big Data. 2. Facilidade de adicionar novos dados. Essas duas vantagens se devem ao fato deste tipo de base de dados não usar SQL, não sendo um modelo relacional. Sendo assim, as bases de dados não ficam presas a uma espécie de rede de tabelas interligadas por chaves. Sendo assim, são bem mais flexíveis. Desta maneira, o grande ponto é que se pode adicionar dados bem mais facilmente sem a necessidade de reestruturar todas as tabelas. Outras vantagens são: a terceira, necessidade de muito menos manutenção. A reparação e distribuição de dados realizada no NoSQL é, na maior parte, feita de maneira automática. Numa base de dados SQL é sempre necessário um administrador, responsável pela mesma. A quarta é custos reduzidos. Usualmente nos exemplos de bases de dados NoSQL, nós temos arquiteturas eficientes e escalonadas, ao invés de uma arquitetura mais imutável e limitada que muitas vezes é cara, como temos em alguns bancos de dados SQL. Além disso, outra vantagem é dados aprimorados e flexibilidade. Maior flexibilidade para lidar com grandes quantidades de diferentes tipos de dados, sejam eles estruturados, semi-estruturados ou não estruturados.
As restrições de modelagem de dados são bem menores ou até não existentes aqui, o que facilita mudanças de aplicação e esquemas. Uma observação é que o modelo relacional apresenta a informação em forma de uma lista, enquanto o NoSQL armazena as informações que devem ser apresentadas em conjunto, sempre juntas. Agora, falando das limitações do NoSQL, a gente tem primeiramente a falta de padronização. A maioria dos sistemas NoSQL são conceitualmente semelhantes, mas são implementados de maneira muito diferente. Um exemplo disso seria a migração do MongoDB para o CouchDB ou vice-versa, onde você vai ter que fazer mais do que somente migrar seus dados. Você vai ter que escrever praticamente todas as partes do aplicativo que acessam o banco de dados. Nessa imagem a gente pode ver alguns dos tipos de modelo de NoSQL, mas também existem outros, como por exemplo multimodais. Essa imagem mostra que é muito difícil você afirmar ser um especialista no SQL, porque há muita diferença entre cada tipo. Por exemplo, um profissional ter domínio sobre um tipo de banco de dados no SQL não quer dizer necessariamente que ele também vai saber trabalhar com outro tipo de sistema. Esse tipo de coisa não costuma acontecer com bancos de dados relacionais. Outra limitação seria a consistência dos dados. Bancos de dados no SQL, como MongoDB, o Hive e assim por diante, foram projetados para ir além dos bancos de dados SQL, para trabalhar com a chegada rápida de muitos dados na nuvem. Para fazer isso, em vez de utilizar transações tipo ACID, ou seja, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, que é usado em bancos de dados relacionais, eles se baseiam na consistência virtual, no qual a verificação de consistência dos dados será adiada para evitar o atraso das transações. Ou seja, essa abordagem vai aumentar consideravelmente o tempo de acesso e a escalabilidade, mas pode levar à perda de dados, sendo que essa perda vai variar muito para cada modelo no SQL. Nessa imagem a gente vê o teorema CAP, onde a consistência é quando após a atualização de um dado, todos os usuários conseguem acessar o dado em tempo real. Disponibilidade é quando o sistema assegura que vai ficar ativo durante um determinado período de tempo. E a tolerância de particionamento é a capacidade do sistema continuar operando mesmo após uma falha na rede. A gente vê que a consistência e disponibilidade é o padrão em bancos de dados relacionais, enquanto bancos de dados no SQL, como o Cassandra e o CouchDB, não garantem 100% de consistência, e modelos no SQL como o MongoDB e o HBase não garantem 100% de disponibilidade. A última limitação que queremos falar é a especialidade. Há milhões de desenvolvedores em todo o mundo e em todos os segmentos de negócio que estão familiarizados com conceitos e programação de bancos de dados relacionais. Em compensação, quase todo desenvolvedor no SQL ainda está em um modo de aprendizado. Essa situação vai ser resolvida naturalmente ao longo do tempo, mas por enquanto é muito mais fácil encontrar programadores ou administradores experientes de bancos de dados relacionais do que um especialista em NoSQL. Nessa imagem a gente vê que, ainda que esteja em crescimento, modelos NoSQL ainda são pouco utilizados em comparação com modelos relacionais. No caso, o gráfico mostra que 79% das empresas ainda usam bancos de dados relacionais, enquanto 16% estão usando os modelos NoSQL. O gráfico está assim porque é comum uma empresa adotar mais de um modelo de banco de dados para suas aplicações. Dessa maneira, vimos que os bancos de dados NoSQL não vieram para substituir, mas para ampliar certas limitações de bancos relacionais em cenários de que um mesmo tipo de informação apresentam formatos variáveis. Se fosse este o caso, em bancos relacionais, seriam criadas várias tabelas para entender requisitos simples. Vimos também que o banco NoSQL é muito eficiente quando se trata de aumento da escalabilidade, isto é, aumentar a disponibilidade e o aumento de processamento para atender níveis de uso crescente a um custo financeiro menos elevado. Muito embora as soluções NoSQL estejam em alta, o padrão relacional ainda seguirá com seu papel preponderante dentro da área de software. Caberá então aos desenvolvedores avaliar as exigências de cada cenário, definindo qual alternativa melhor se adequa às demandas de um projeto, ou mesmo adotando uma abordagem híbrida que combine as duas vertentes.